pega a sua Bíblia aí, você vai abrir em 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel. Selo, baixa muito alto. Segundo Samuel, capítulo 9. Segunda Samuel 9. Se tiver alguém com dificuldade aí, tá? Quem puder ficar de pé, tá? Quem puder, tá? Eu não posso devido às minhas pernas. Pode ficar sentado mesmo, tá? Você que pode ficar de pé. Segundo Samuel, capítulo 9. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler o 9, versículo 1 ao 3, para ser rápido. Nove, 1 ao 3. E disse quem? Quem disse? Tá acordado aí, irmão? Vamos lá. E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor a Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Zibá, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Zibá? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda, o foco é aqui, então, o foco da pregação, 3. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele a beneficência de Deus, ou a benevolência de Deus? Então disse Zibá ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Diga amém. Coloque a Bíblia sobre o teu coração, feche os teus olhos e vamos falar com o Senhor nessa noite. Não olhe para ninguém, olhe para o Senhor e fale com Ele, para que Ele fale com você. Oremos. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui nessa noite reunidos em Teu santo nome, para bendizer o Teu nome. Já louvamos o Teu nome, já oramos. E neste momento, Pai, é o momento a qual paramos para ouvir a Tua voz. E a Tua voz é a Bíblia aberta. Não queremos revelações humanas. O que nós queremos é a Bíblia aberta e pregações sobre a Bíblia, sobre o que está escrito. Então nessa noite, Pai, usa eu que sou um miserável pecador, que necessito da Tua graça e da Tua misericórdia todos os dias da minha vida. Em Teu santo nome eu me coloco diante de Ti mais uma noite, para ser ministro do Teu Evangelho, para pregar as boas novas aos cativos, para pregar a Tua vontade ao Teu povo. Então que seja o Senhor falando e não um homem. Que o Senhor fale com todos nós essa noite. É o que nós pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Coloque a Bíblia sobre o teu assento. Vamos aplaudir o Senhor bem alto e bem forte. Vai glorificando o Senhor. Diga aleluias, diga glórias, diga santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluias.
Antes de começar a pregação, eu tenho vergonha do que eu fiz lá atrás, mais orgulho do que Deus fez comigo. Você entende isso? Eu tenho vergonha do que eu fiz, mais orgulho do que Deus fez comigo. Eu estava ontem, eu gosto de, não é a pregação agora não, tá? Só quero falar uma coisa que senti de falar. Eu estava ontem assistindo com a minha esposa. Foi hoje, né? Ou foi ontem à noite? Foi ontem, né? Eu coloquei foi hoje, né? Assistindo sobre a Cracolândia. E eu comecei a lembrar ali de como eu era um usuário de droga lá atrás. Para quem não sabe, eu usei muitos anos crack, cocaína, maconha. E eu me envergonho disso, mas me orgulho do que Deus fez comigo. E eu assistindo aquilo ali, eu louvei a Deus no meu íntimo, por saber de onde Deus me tirou, o que Deus fez comigo. E meu coração logo, amado, se encheu de gratidão, porque ninguém conseguiu me tirar de lá, exceto o Senhor Jesus. Então, quando eu vi aquelas pessoas na Cracolândia, eu me alegrei em saber que Deus me tirou de lá. Eu não estava lá, mas estava no crack, tá bom? Então Deus, Ele me tirou de lá. E é por isso que hoje eu sirvo a Deus. Não importa se Ele me cura ou não, se Ele abre a porta ou não, não importa, isso é o de menos. Eu sirvo a Ele não por isso, mas por amor a Ele, amém? Por tudo que Ele fez e por tudo que Ele não vai fazer, Ele é bondoso, amém? Vamos para a palavra de hoje então. Antes de eu chegar no tema que eu li, eu preciso relatar alguns acontecimentos antes, para você entender o que eu quero pregar. Eu quero falar hoje de algumas pessoas. Olha para mim para você entender, tá? Eu vou falar de algumas pessoas hoje. Só que por mais que eu fale de algumas pessoas, o centro da pregação é Deus. Deus sempre é o centro, amém? Repare quando eu falo assim que eu fui tirado do crack, o centro não é eu, é Deus. Deus me tirou de lá. Então o centro do que eu vou falar hoje não se chama os nomes que eu irei pregar, mas sim quem? Deus, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o foco da pregação de hoje, como deve ser sempre. Ele é o foco, amém? Eu quero falar de um homem também que muitos já ouviram falar dele, Mefibosete. Quem já ouviu falar desse homem? Alguém já ouviu? Nós sabemos que Saul, por um tempo, governou sobre Israel. Só que devido a algumas falhas, alguns erros, algumas carnalidades do rei Saul, Davi foi ungido a um futuro reinado. Então, por mais que Davi ainda, aliás, Saul, permanecia rei de Israel, Davi já havia sido ungido para ser o futuro rei de Israel. E após uma vitória de Davi sobre um gigante chamado Golias, o filisteu, após essa grande vitória, a qual Saul temeu, os israelitas também temeram, tiveram medo, e Davi se pôs a lutar contra aquele gigante. Após a vitória de Davi, o povo de Israel se alegrou no Senhor, se alegrou na vitória. As mulheres começaram a se alegrar, a cantar, e saíram de encontro ao rei Saul, cantando e dançando
com tamborins, com alegrias e com instrumentos musicais. E elas diziam assim: Saul matou milhares, porém Davi matou 10 milhares. Esse cântico soou para Saul como algo agressivo. Como assim? Deram para mim só milhares, e deram para Davi 10 milhares. A partir dali, Davi ganhou um arqui-inimigo, chamado como? Saul. A partir dali, a inveja começou a tomar a vida do rei Saul, e ele intentou matar Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quem entendeu até aqui? Só que Saul tinha um filho chamado Jonatas, e esse filho, olha como que é a vida, ele acabou tendo uma grande amizade com quem? Com o rei Davi. Ele se apegou a Davi, e Davi se apegou a Jonatas, filho de quem? De Saul. E Jonatas, sabendo que seu pai agora era um arqui-inimigo de Davi, que estava querendo matar Davi, ele vai contar para Davi o que Saul intenta fazer, que é matar a Davi. E ali eles fazem uma aliança, de que dependente do que aconteça, um irá cuidar, zelar da família do outro. Eles fazem uma aliança com Deus ali, em sua amizade. Eles se unem, né? Eles amam com o amor de um amigo entre um e outro. E olha só o que aconteceu aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 31. Volta aí um pouco, para você entender o que aconteceu antes. 1 Samuel 31. Quem achou, diga amém. 1 Samuel, só voltar um pouco, capítulo 31, versículo 1 adiante, vamos ler. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram atravessados mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos. E os filisteus mataram quem? Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Olha para mim por enquanto aqui para você entender. No monte de Gilboa vai haver uma batalha. Olha para mim para você entender, tá? Depois você lê na sua casa. Vai levantar uma batalha entre os filisteus e quem? O povo de Israel, no monte chamado Gilboa. Grande foi essa guerra, que o povo de Israel saiu derrotado. Muitos foram mortos, viu, tio? Outros fugiram. Grande foi a derrota. E a Bíblia diz aqui que os filisteus cercaram Saul e seus filhos. E aqui 3 filhos de Saul foram mortos nessa guerra. Quais são os filhos? Jonatas, Abinadab e Malquissua. Esses 3 filhos de Saul foram mortos nessa guerra.
Vamos acompanhar aqui versículo 3. Leia comigo. E a peleja fez o quê? Se agravou, apertou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem das armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem, quer dizer, o homem carregava as armas de Saul, não quis fazer isso, porque temia, teve muito medo. Então Saul tomou a espada e fez o quê? E se lançou sobre ela. Só até aqui. Olha para mim aqui, por favor. Após a morte dos 3 filhos de Saul, a guerra se agravou. Saul agora é ferido, está terrivelmente ferido. E ele, com medo de os filisteus zombarem dele, escarnecer dele, ele pede para o homem que carregava as suas armas, que pegue a sua espada e mate ele. Mate quem? Saul. E o homem que carregava as armas não teve coragem de fazer isso. Então Saul vai, ele tira a sua própria vida, se lançando sobre a sua própria espada. Sendo assim, morre agora Saul e os seus 3 filhos. Que história, né? Olha que história daquele que abandonou a Deus. Agora Saul morreu. Quem que é o futuro rei? Davi. E olha só o que diz 2 Samuel 4. Olha como essa Bíblia se encaixa. 2 Samuel 4. Segunda Samuel 4. Quem achou, diga amém. 2 Samuel 4, versículo 4, para ser rápido. E quem? Qual que é o nome? Quem que é Jonatas? O que aconteceu com ele? Ele morreu, certinho. Olha lá. E Jonatas, filho de Saul, tinha o quê? Um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Olha para mim, por favor, aqui. Você leu um pouco atrás que houve uma guerra, não foi isso? Saul morreu com os seus 3 filhos. A notícia vai chegar agora até a essa mulher que tomava conta de quem? Do filho de Jonatas. A notícia vai chegar. Essa mulher, ela vai temer, ela vai ter medo dos assassinos de quem? De Jonathan, o pai de Mefibosete. Então essa mulher vai temer. Ela cuidava de Mefibosete. Ela vai tomar a criança nos braços. Quantos anos que ele tem?
5 anos. Vai tomar ele pelos braços e temendo, porque a notícia veio: Saul foi morto, Saul morreu, e os filhos também dele, os 3 morreram. Jonatas foi morto. Essa mulher, temendo, essa ama que cuidava da criança, tomou pelo braço e saiu correndo com medo de não serem mortos. Só que o incidente acontece, ela tropeça e cai. A Bíblia diz que a criança, não se sabe como, mas ela fica aleijada dos 2 pés, coxo. E sabemos que daqui essa criança foi levada, resumindo, para um lugar chamado Lodebar. Ali é conhecido como lugar de miséria, é conhecido como lugar onde há muitas pessoas na miséria, doentes, enfermas, um lugar que provavelmente ninguém queria morar. Então este jovem, essa criança, que agora se torna coxo dos 2 pés, ela é levada para Lodebar. Só que olha para mim aqui, amados, olha para mim, depois você lê a Bíblia em casa, tá? Para você acompanhar o que eu estou falando, porque Deus está falando aqui nessa noite. Você crê nisso? Deus está falando com você aqui comigo. Então quem é de Deus, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só que agora a vida de Mefibosete vai passar por uma tremenda mudança. Muitos anos se passaram. A Bíblia não fala quantos anos se passaram, mas agora Mefibosete já não tem mais 5 anos, já é um homem, e nós sabemos a dificuldade que é para alguém ser coxo dos 2 pés. Então este jovem, este homem agora formado, a vida dele vai passar por uma tremenda mudança, uma reviravolta. E Deus é especialista, irmão, em mudar situações, em mudar vidas, em mudar cativeiros. Um tempo atrás eu também estava em Lodebar, um tempo atrás você também estava em Lodebar, mas Deus mudou a nossa situação, uma reviravolta aconteceu em nossas vidas. Como eu disse, eu estava há quase 20 anos atrás no álcool, no caminho torto, e Deus me tirou do meu Lodebar e mudou a minha situação, como mudou a sua. Deus agora vai derramar graça sobre esse homem. Não sabemos quanto tempo se passou, mas muito tempo se passou. E vamos ler agora o tema principal que eu li. Vamos lá. 2 Samuel 9. Tem um tema aí na sua Bíblia? Qual que é? No 9? Olha o meu como que está, ó. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Olha só o que Davi vai fazer agora, Davi. Olha aqui, leia comigo, versículo 1. E disse Davi, olha isso: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem, por amor de Jonatas? Olha para mim, por favor, aqui. Davi, ele vai procurar alguém na casa de Saul, né? Casa de Saul. Vai procurar alguém na casa de Saul, da descendência de Saul.
para que ele faça o quê? O bem. Escuta o que eu vou te falar. Este homem Mefibosete poderia ser um terrível inimigo de Davi. Com certeza, este homem chamado Mefibosete, ele temia Davi, porque Davi era rei agora, e seu pai, seu avô estava morto. Só que Davi procura alguém da casa de Saul para fazer o bem. Davi procura alguém para fazer o bem. Procure alguém, amados, para fazer o bem. Procure alguém para fazer uma bondade. Não espere vir até você. Procure alguém para fazer o bem. Ninguém veio até mim, não importa. Eu vou procurar alguém para agir com bondade. Davi, ele procura alguém da casa de Saul para agir com bondade. Agora olha só, por amor a Jonatas, porque havia uma aliança. Você lembra lá atrás que Davi tinha com Jonatas, que se ele morresse, ele cuidaria da sua família. Então Davi é fiel à sua aliança que ele fez com Jonatas. Irmãos, Davi é leal à sua amizade com Jonatas. Davi é leal à sua aliança que ele fez com Jonatas. Seja leal, amigo, às suas amizades. Seja leal às pessoas que Deus colocou ao seu lado. Então ele foi lá procurar alguém para fazer o bem por amor a Jonatas. Versículo 2, leia comigo agora. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era o quê? Zibá. E o chamaram para que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Zibá? E ele disse: servo teu. Diga amém por isso. Olha para mim aqui. Davi está insistentemente procurando alguém. Parece que não há ninguém mais da casa de Saul. Só que Davi fica sabendo que havia um servo na casa de Saul, a qual o nome era Zibá. E chamaram para que ele viesse até Davi. Repare que este homem, Zibá, era um servo de quem? De Saul. E olha só o versículo 3. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência ou de benevolência de Deus? Então disse Zibá ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Olha para mim aqui. Davi encontra um homem chamado Zibá. E Davi fala: ó Zibá, trouxeram Zibá para Davi. E Davi pergunta: não tem ninguém ainda da casa de Saul para que eu faça o bem, que eu age com bondade? Zibá vai dizer o quê? Tem alguém. Tem um jovem, um homem. Ele é filho de Jonatas. Ele é aleijado de ambos os pés. E olha só o versículo 4. E disse-lhe o rei: onde está? E disse-lhe Zibá ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. 5. Vamos ler os 5. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. 6. E vindo,
Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui o teu servo. 7. E disse-lhe Davi: não temas, olha só, não tenha medo, porque de certo usarei contigo de beneficência, de bondade, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem és teu servo, para que tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Diga amém. Olha para mim que eu vou me explicar. Mandaram buscar quem? Quem? Mefibosete. Está em Lodebar. Traga ele aqui, porque eu usarei de bondade para com o filho de Jonatas. Trouxeram Mefibosete a Davi. Davi percebeu que Mefibosete temeu, e Davi disse: não temas, pois eu estou aqui para agir de bondade com você. Talvez você não saiba disso. Olha para mim aqui. Era normal que o rei Davi, por um acaso, pudesse matar toda a linhagem do rei antigo, para que não haja guerras, entendeu ou não? Então provavelmente ele pensou que Davi foi lá para matá-lo, para exterminá-lo, porque era normal que matassem a linhagem de Saul, para exterminar qualquer briga no reinado, para que Davi reinasse em paz. Mas não, Davi estava ali para agir com bondade. Davi estava ali para agir com a bondade. Diga amém por isso. E Davi fala assim, ó: Mefibosete se prostrou diante de Davi, se inclinou e disse: eis aqui o teu servo. E Davi disse: não tenha medo, porque de certo usarei contigo de bondade. E olha agora, eu te restituirei, te darei de volta todas as terras do seu avô, do teu pai. Quer dizer, tudo aquilo que era seu, que você perdeu, eu vou restituir você. Quer dizer, as terras são tuas, não são minhas, não são de Zibá, são tuas. Então eu, como um rei, restituo tudo aquilo que você perdeu lá atrás. Receba, as terras de seu pai. Eu irei fazer isso. Mas não acaba aqui. De contínuo, todos os dias, você comerás pão na minha mesa, na mesa do rei. E a resposta de Mefibosete é tremenda. Ele fala: mas quem é o teu servo para que lembres de mim? Eu não sou apenas um cão morto. Olha para mim aqui para você entender. Nessa época, os cães não eram domesticados como é hoje. Não tinha tanta importância como tem hoje, sim ou não? Hoje os cães têm suma importância, mas antigamente não. Eles eram largados nas ruas, sem importância. Então ele se vê não como um cão daquele, mas como um cão morto. Se naquela época, Paulinha, um cão já não tinha importância, hoje tem, tá? Não tinha tanta importância, quanto mais um cão morto. Então ele se vê como um cão morto, um homem indigno, um homem que não merecia nada.
Só que Davi estava ali para abençoá-lo. Davi estava ali para honrar este homem que sofreu desde a sua infância. Só que Deus agora enviou Davi para usar de bondade para com Mefibosete, e diz: as terras que eram de seu pai, de seu avô, é tua novamente. Este homem que estava em Lodebar, totalmente humilhado, na miséria, totalmente esquecido, Deus manda Davi lá, para que ele receba as terras de volta, para que ele seja abençoado pelas mãos do nosso Deus. E assim Davi faz, e Davi faz mais: você vai comer todos os dias na minha mesa. E olha só o versículo 9. Olha só, olha o 9. Então chamou Davi a Zibá, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa lhe tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha o pão que coma. Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Zibá 15 filhos e 20 servos. Diga amém por isso. Olha para mim aqui, irmãos. A ordem é: a Bíblia diz que Zibá tinha quantos filhos? 15 filhos e 20 servos. Só que Davi entra e fala: agora vocês todos serão servos de quem? De quem? De Mefibosete. Agora vocês vão servir a ele. Agora vocês vão honrar este homem. Agora vocês vão honrar a ele, a este jovem. E outra, ele todos os dias vai comer na minha mesa. Ele terá que comer todos os dias. E disse Zibá ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, ó rei, mandar ao seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá minha mesa, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Zibá, ó que eu falei, eram servos de quem? Viu que não é de Davi? Eram servos de quem? De Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Davi foi bom comer. Vou acabar agora a pregação, quase agora. Olha para mim aqui. Davi foi bom com Mefibosete? Agiu de bondade? Sim ou não? Talvez a sua tradução da Bíblia está diferente, mas eu vou ler o versículo 3, o capítulo 9, como está escrito em algumas Bíblias que eu li. Olha só, 9, 2 Samuel 9:3. Aqui é o foco da pregação. E disse o rei: não há ainda alguém ou algum da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? A tua está ok no finalzinho. Para que use de beneficência com a mais bondade de Deus? É isso? Eu quero chegar aí. Eu quero chegar nessa que é minha tia. Está dizendo o que aí, tia? Para que use de bondade de Deus. Olha para mim aqui.
Davi foi bom com Mefibosete, agiu com bondade, mas por que ele agiu? Porque a bondade era de Deus. Repare, por isso que eu falo sempre, quando você olhar para mim e eu falhar, eu pecar, sou eu mesmo, Júnior falho e pecador, mas todo ato de bondade meu, que você vê eu fazendo alguém, saiba que isso vem da bondade de Deus. Então Davi só pôde agir com bondade com Mefibosete, porque ele disse assim: eu vou agir com bondade, porque primeiro é a bondade de Deus. A bondade, ela é de Deus. Quando nós agimos com alguém de bondade, quando eu agir com você com bondade, lembre que a minha bondade é a bondade de Deus para você. Então Davi, ele vai ser homem bondoso, sim ou não? Mas a bondade vem de quem? Quando você estender a mão para alguém, amados, ou alguém estender a mão para você, para te ajudar, sabe? Para todo mundo é assim, uma hora aperta na comida, né? Aperta no desemprego, sim ou não? Às vezes ninguém quer te ouvir, mas tem alguém que te ouve, uma pessoa parou para te ouvir, agiu com bondade com você. Essa pessoa não fez isso para promover a bondade dela, mas para promover a bondade de Deus. Então Davi só agiu com bondade a Mefibosete por amor a Jonatas, sim, mas primeiro ele falou: tem alguém aí da casa de Saul para que eu haja com bondade de Deus. Benevolência quer dizer bondade de Deus. Será que há alguém aqui hoje para que Deus haja com a bondade dele? Será que há alguém aqui dentro hoje que necessita da bondade de Deus? Davi restituiu as terras a Mefibosete. Davi, deu uma nova vida a Mefibosete. O que não tinha nada, agora tem terras, agora tem servos, agora tem o que comer, agora todos os dias podem comer na mesa do rei. Mas tudo isso, diaconisa, só aconteceu porque Davi, a chave é essa: não tem ninguém para que use da bondade de Deus para com alguém na casa de Saul. Há alguém sim. Este homem é coxo dos pés. Quem que é este homem? Mefibosete. Eu sei que há alguém aqui hoje que necessita experimentar da bondade de Deus, e nessa noite, amados, a bondade de Deus alcançou você nessa noite. Deus agiu com bondade na sua vida. Quando eu vejo, irmãos, alguém levando uma cesta básica para alguém, quando eu vejo alguém ouvindo alguém que ninguém mais quer ouvir, quando eu vejo um irmão orando por outro irmão, sabe, eu vou interceder por você, eu vou orar por você. Quando eu vejo isso, eu enxergo uma coisa: como Deus é bom. Então, quando nós façamos o bem, olha para mim, não fazemos para manifestar a nossa bondade, para levantar e falar eu sou bom. Não, nós fazemos para mostrar que Deus é bom. Então todo ato de bondade que fizeram comigo, não é porque você é bom, mas porque o Deus que habita em você, Ele é bom, Ele é bondoso, Deus é bom.
Então nunca façamos nada para promover as nossas bondades, como os fariseus faziam. Davam com uma mão e com a outra tocavam a trombeta. Eles queriam que os homens olhassem os seus gestos de bondade, mas os servos de Deus agem com bondade para mostrar que Deus é bom. Então, para terminar, olha para mim. Quando você ver eu errando, sou eu mesmo, tá? Sou eu, pecador, falho, miserável pecador que sou. Agora, quando você vê eu ajudando alguém, quando você vê eu estendendo a mão para alguém, você vai dizer: não é porque Ele é bom, mas o Deus que habita nele é bom. Porque Jesus disse: ninguém é bom senão Deus. Ninguém é bom senão Deus eterno. Deus, Ele é bom. E se há algum ato de bondade em Davi entendeu: eu vou agir com bondade, mas com bondade de Deus. Então Deus aqui, como Mefibosete, foi trazido para aquele lugar para experimentar a bondade de Deus. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje para que você experimente a bondade de Deus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor bem alto e bem forte.